Boa tarde, meu nome é Sigrid Kurtsawa Zwiner dos Santos, eu sou médica de família e comunidade e hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre o assunto esquizofrenia. Em primeiro lugar, a dúvida que talvez vocês ficam é por que falar sobre esquizofrenia na atenção primária à saúde? Muitas vezes a gente costuma ver os pacientes com esquizofrenia acompanhando com um especialista na atenção secundária, né? Isso não é um problema, mas na atenção primária é importante que a gente tenha algumas noções sobre a esquizofrenia também. Por quê? Primeiro, o diagnóstico na maioria das vezes é feito na atenção primária. Somos nós que acompanhamos o paciente, que avaliamos às vezes o primeiro episódio de esquizofrenia e que acabamos encaminhando esse paciente ou até fazer um tratamento inicial. Então, olha lá, o tratamento inicial pode ser feito sim na atenção primária, a gente pode começar o tratamento. Mesmo que o paciente acompanhe com o especialista, nós nunca deixamos de acompanhá-lo paralelamente. Então é importante que a gente saiba coisas sobre esquizofrenia, tratamento, sintomas de agudização da esquizofrenia, porque esse paciente, além do especialista, ele vai continuar vindo na unidade de saúde também. Muitos pacientes têm dificuldade de ir ao especialista e acabam buscando a unidade de saúde. A gente vê isso não só com pacientes esquizofrênicos, não só com pacientes de saúde mental, mas de modo geral, às vezes a atenção secundária é muito distante da casa do paciente e alguns pacientes têm dificuldade de se locomover até lá, então eles vêm com mais frequência à unidade de saúde. Por vezes pedem renovação de receitas, ou vêm sem medicamentos, sem receita, sem nada, precisando de um tratamento, ou descompensados mesmo. Muitos pacientes podem descompensar e aparecem na unidade de saúde. Vocês já devem ter atendido também, né? Muitas descompensações de esquizofrenia. Então, a gente precisa saber um pouco sobre a esquizofrenia para poder abordar esses pacientes, dar um tratamento inicial, se tiver indicação, encaminhar para o especialista também. Primeiro, eu vou lembrar os sintomas de esquizofrenia. Os sintomas surgem mais frequentemente na adolescência ou início da fase adulta. Mais comum é aparecer o homem parece mais jovem, de 15 a 25 anos. Na mulher, até 30 anos pode aparecer esquizofrenia. Tá? Acima de 30 anos é mais raro de aparecer. No caso de sintomas de esquizofrenia em pacientes com mais idade, tem que se pensar também em causas orgânicas. Tá? É frequentemente insidioso. Os sintomas aparecem lentamente e vão se agravando com o tempo. Antes dos sintomas clássicos da esquizofrenia, aparecem alguns sintomas prodrômicos, que são sintomas iniciais. São aqueles ali, ó: perda de energia, iniciativa e interesses, humor depressivo, isolamento, um comportamento inadequado, negligência com a aparência pessoal e com a higiene. São alguns sintomas que podem iniciar antes dos quadros de esquizofrenia e que não são muito típicos de esquizofrenia e por vezes nos confundem ou atrapalham um pouco no diagnóstico. Ainda antes, os familiares já começam a perceber, amigos e familiares, algumas alterações comportamentais desse paciente. Ele vinha bem na escola, de repente não vai mais, não se interessa mais, ou ele trabalhava, tinha uma atividade laboral e de repente não consegue mais executar aquela atividade como antes. Ele tem uma mudança no comportamento dele. Os sintomas mais característicos são esses que estão aí: alucinações, delírios, transtornos de pensamento e fala, perturbação das emoções e do afeto, déficit cognitivo e avolição. As alucinações são as mais típicas da esquizofrenia, a gente está bem acostumado a ver isso, principalmente as auditivas. É uma voz na cabeça que manda, que fala determinadas coisas, é uma voz que entra na minha cabeça, às vezes são vozes que se conversam. Então, uma voz feminina, uma masculina, ou duas diferentes masculinas, duas diferentes femininas que se conversam. Essas são as mais comuns. Também podem ter alucinações visuais e alucinações táteis. É importante ter bastante cuidado com as alucinações olfativas. Elas até podem estar presentes na esquizofrenia, mas elas são um sinal de uma doença mais orgânica. No caso de alucinação olfativa, tem que se pensar em doença orgânica primeiro, tá? Alucinações e delírios são coisas diferentes, só para relembrar isso. A alucinação é uma impressão real de algo que não existe. É uma voz que eu ouço, mas que não existe. É algo que eu vejo, mas que não existe. É algo que eu sinto, mas que não existe de verdade. Os delírios, então, eles são pensamentos irreais da realidade. Por exemplo, o delírio persecutório, que o paciente vê alguém atrás dele e pensa que está perseguindo ele, ele acha que tem as pessoas perseguindo ele.
Ou ele vê pessoas conversando num canto, ele acha que estão falando dele. São delírios, pensamentos irreais, pensamentos incoerentes com relação a uma realidade. Tá ok? Ainda nos sintomas, o comum é que a linguagem e o discurso sejam desordenados, exista tangencialidade. Tangencialidade é o paciente que não consegue dar foco na conversa. Não é só o esquizofrênico que faz isso, algumas outras doenças também fazem. Então, às vezes o paciente está lá conversando, você pergunta para ele, o que você comeu hoje no almoço? Ele fala, no almoço tinha feijão, nossa, eu gosto de feijão. Meu tio plantava feijão, tinha um cachorro lá na fazenda. E aí ele viaja, eu gosto de cachorro e pronto. Então ele não vai para o foco da pergunta inicial, ele tem dificuldade de focar. Outras doenças fazem isso também e é uma característica também da esquizofrenia. Neologismos. O paciente esquizofrênico tem o costume de inventar palavras. Ele diz que ele fez alguma coisa, que ele produziu algum objeto e usa para isso uma palavra que não existe. Tá? Pobreza do conteúdo do discurso é um sintoma negativo. Alguns pacientes eles não conseguem discursar tão bem, não falam tão bem. Então eles apenas dizem pode ser, sim, não falam muito. A conversa normalmente é incoerente. Pode existir pressão de fala, que daí ao contrário no discurso muito curto, né? Como a pobreza do conteúdo, mas a pressão de fala, o paciente tem uma pressão, ele fala tudo de repente, como se fosse narrando um jogo de futebol. Fala tudo e às vezes fala com tanta pressão que as palavras saem todas atrapalhadas e você mal consegue entender o que ele está falando. Fuga de ideias, fala retardada, mutismo são alguns outros sintomas que podem aparecer também na esquizofrenia. Comportamento grosseiramente desordenado e comportamento catatônico. São pacientes que têm um comportamento no consultório, a forma como ele se posta na tua frente é muito difícil de lidar, difícil de compreender, incoerente com a realidade. Algumas vezes o paciente esquizofrênico tem dificuldade de olhar nos olhos, ele está sempre olhando para algum outro lado, ele tem dificuldade de olhar nos olhos. O que são os comportamentos catatônicos? Um deles é o estupor, que é o paciente que ele fica parado, olhando para nada, sem movimentar a face, sem falar, nenhum tipo de movimentação. Fica parado. A catalepsia é aquele paciente que parece que fica como um boneco de cera. Você pode colocar ele numa posição e ele fica. Ou então ele fica na posição em que ele estava no momento da crise, permanece numa determinada posição. Automatismos, principalmente o automatismo de comando, você pede para o paciente fazer algum movimento automático, ele fica lá repetindo, por exemplo, bater palma. Maneirismos são movimentos grosseiros, sem muita lógica, pode também estar relacionado à fala, à linguagem do paciente ou à escrita, e daí no caso da linguagem e da escrita o paciente acaba rebuscando, fazendo uma linguagem mais rebuscada, difícil, trabalhada, assim. Estereotipias, fazer posturas e caretas, negativismo e ecopraxia. Estereotipias são sintomas, são movimentos repetidos, sem lógica, não é tique, é diferente, o paciente fica lá movimentando, sempre o mesmo movimento. A ecopraxia são movimentos, o paciente repete, imita o movimento de uma outra pessoa. Então, se ele está numa mesa, que alguém está almoçando, comendo alguma coisa, de repente ele começa a repetir o mesmo movimento daquela pessoa. A anedonia também não é um sintoma só da esquizofrenia. Anedonia é falta de prazer, não consegue ter prazer em mais nada. Embotamento afetivo, não consegue demonstrar afeto, nem alegria, nem de tristeza, é um embotamento. Déficit cognitivo, especialmente na função de atenção, memória e resolução de problemas. Não existe para o diagnóstico nenhum instrumento de avaliação laboratorial ou de imagem para esquizofrenia, tá? É importante estar bem atento aos sintomas desses pacientes, à idade de início, porque no caso de sintomas atípicos, surgimento de algum sintoma diferente ou idades diferentes, deve-se pensar em sintomas, em doenças orgânicas, tá? O que existe para diagnóstico é o DSM-4, ou o CID-10. Eu vou colocar aqui os critérios do DSM-4. São 3 slides meio longos, mas a gente vai passar bem rapidinho só para ter uma noção geral, tá?
É importante que toda equipe tenha uma noção geral do que é uma esquizofrenia, de como se faz um diagnóstico de esquizofrenia. Porque toda equipe conhece os pacientes, né? Então, de repente, você está vendo lá um adolescente, um adulto jovem desenvolvendo algum desses sintomas, você pode encaminhar para uma consulta médica, para uma avaliação do médico, mesmo que você não seja médico. Então, é importante que você tenha noção desses sintomas. Também, da mesma maneira, o paciente já é esquizofrênico, faz tratamento crônico, mas está agudizando. Você que conhece o paciente, sendo ou não médico, é importante saber dos sintomas para que você possa reconhecer eles, né? No DSM-4, ele fala, primeira característica, tem que ter sintomas característicos da esquizofrenia. Tem que ter pelo menos 2 os seguintes, cada um presente durante um período de pelo menos 1 mês ou menos, caso tenha feito o tratamento com êxito. São os sintomas de delírio, alucinação, fala desorganizada, comportamento totalmente desorganizado ou catatônico, sintomas negativos, que são embotamento afetivo, alogia ou avolia. Apenas um sintoma A é necessário se os delírios são bizarros ou as alucinações consistem em uma voz mantendo um comentário sobre o comportamento ou pensamento da pessoa, ou 2 ou mais vozes conversando entre si. Tá ok? Ainda no diagnóstico, disfunção ocupacional e social. Com o sintoma A, ainda deve estar associado uma disfunção ocupacional e social. Durante o espaço significativo de tempo, desde o início do distúrbio, uma ou mais áreas principais do funcionamento, como trabalho, relações interpessoais ou autocuidado, encontram-se significativamente abaixo do nível atingido antes do início. Então, deve ter uma alteração antes do início dos sintomas, para depois do início dos sintomas, nessas características, para você dizer que é uma esquizofrenia. A duração também é importante. Os sinais contínuos do distúrbio persistem por no mínimo durante 6 meses. Esse período de 6 meses deve incluir pelo menos 1 mês com sintomas A, que a gente viu ali agora há pouco, e pode incluir períodos prodrômicos, que a gente viu logo no início, ou residuais, quando o critério A não é plenamente satisfeito. Tá? Distúrbio esquizoafetivo e distúrbios do humor com características psicóticas foram descartados. Então, a esquizofrenia a gente faz o diagnóstico se não tiver distúrbios esquizoafetivo ou distúrbio de humor associado. Lembrar que o distúrbio de humor ele pode fazer sintomas psicóticos também, e por vezes pode ser difícil de fazer o diagnóstico de início. Por isso é importante a longitudinalidade no paciente esquizofrênico para você fechar se ele realmente é esquizofrênico, se ele é de repente um maníaco com sintomas psicóticos, um depressivo com sintomas psicóticos, ou se ele é um esquizoafetivo. Tá? Exclusão de substâncias ou condições clínicas gerais. Lógico, o distúrbio não é devido a efeitos fisiológicos diretos de uma substância, como o abuso de drogas, ou uma medicação, ou uma condição clínica geral. Por exemplo, o álcool. O paciente está tendo alucinações por álcool, não tem a ver, né? Então não é esquizofrenia. Relacionamento com um distúrbio global do desenvolvimento. Se há uma história de distúrbio autístico ou um distúrbio global do desenvolvimento, o diagnóstico adicional de esquizofrenia é estabelecido apenas se delírios ou alucinações proeminentes também encontram-se presentes durante pelo menos 1 mês. Pode a esquizofrenia estar associada a um autismo ou a um distúrbio do desenvolvimento, né? Mas aí precisa dessa característica extra. Tá? Então, assim, esses são os critérios diagnósticos da DSM-4, são bastante lógicos, na verdade, são os sintomas típicos, é o tempo de duração, é a alteração comportamental, social desse paciente, e essas alterações que você precisa estar observando. Você precisa descartar doenças, uso de algumas drogas, substâncias que podem estar causando sintoma ou outras doenças causando esses sintomas. Na verdade, bem lógico, tá? Diagnóstico diferencial, então, distúrbios do humor, como eu falei, tanto a mania tanto bipolar quanto a depressão podem fazer sintomas psicóticos. Distúrbios de personalidade não psicóticos, distúrbios de personalidade podem ter delírios, delírio de grandeza, delírio de perseguição, e às vezes podem confundir bastante com a esquizofrenia. Distúrbios psicóticos provocados por substâncias. Condições médicas que podem cursar com sintomas psicóticos são elas: epilepsia do lobo temporal, tumores, acidente vascular cerebral, trauma cerebral, distúrbios endócrinos metabólicos, processos infecciosos, esclerose múltipla e doenças autoimunes.
Então, para descartar essas doenças, é importante uma história clínica longa, conversar com familiares, conhecer toda a história desse paciente, um exame físico completo, por vezes exames laboratoriais e de imagens para descartar também, se for necessário, se você desconfiar de alguma doença específica. A família. Os pais podem apresentar dificuldades em aceitar as rupturas emocionais e sociais cognitivas que estão ocorrendo com seu filho, e eles próprios podem necessitar de considerável apoio psicológico. Existem famílias que conseguem lidar muito bem com isso e famílias que não conseguem lidar. Depende muito da família. De modo geral, todas as famílias vão precisar de apoio psicológico, porque a esquizofrenia é uma doença muito difícil de lidar. Então, de modo geral, todas elas vão ter dificuldade inicial e ao longo do tempo ela pode ter facilidade ou não, ou ter mais facilidade ou não de lidar com isso, né? A gente sabe que existem famílias muito mais difíceis de lidar. Dos esquizofrênicos, especialmente, existe uma tendência das famílias de deixarem ele de lado, de esquecerem, ignorarem esse esquizofrênico. Infelizmente, as famílias elas são são fundamentais no tratamento, né? Infelizmente, algumas delas acabam deixando de lado o paciente, dificultando o tratamento do paciente. O paciente, para aderir ao tratamento, precisa de alguém estar apoiando. Ele tem mais dificuldade de ter autonomia de tomar o remédio, né? Alguns especialmente. Então, é necessário que a gente não esqueça da família. Sempre que possível, tá agregando a família no tratamento do esquizofrênico. Tratamento psicoterápico. Existe também tratamento psicoterápico pro esquizofrênico. Às vezes a gente acha que é só tratamento medicamentoso porque é uma doença só orgânica. Mas não é. É uma doença também social. Então ela precisa de psicoterapia, também emocional, precisa de ajuda. A psicoterapia é feita com treinamento de estratégias de enfrentamento e manejo de situações da vida e, claro, intervenções familiares e socioprofissionais que modificam os fatores ambientais de acordo com a capacidade do paciente. Então, é um tratamento todo específico. Psicólogo, literalmente, ele tem mais especialização para essa área para poder fazer isso, mas é todo um tratamento específico para acompanhar esse paciente, tá? E a família também desse paciente. Tratamento farmacológico. Existem 2 tipos de fármacos, os típicos e os atípicos. Os típicos são aqueles que a gente costuma usar mais frequentemente nas unidades de saúde. Lembrar que tanto um quanto o outro, tanto típico quanto atípico, levam dias a semanas para produzirem seus efeitos terapêuticos máximos. É importante você esperar o efeito terapêutico máximo. Normalmente o paciente já começa a melhorar, mas precisa esperar algumas semanas para ver a melhora completa. Existem os G-típicos, existem de alta potência e baixa potência. Os de alta potência são haloperidol, fluvenazina, trifluoperazina e tiotexene. Quanto aos de baixa potência ou sedativos, são os clorpromazina, tioridazina e outros. A clorpromazina e o aldol são os que a gente mais tem no posto, nas unidades de saúde. Efetivos principalmente no tratamento dos sintomas positivos. Os antipsicóticos típicos são tão efetivos quanto os atípicos no tratamento dos sintomas positivos da doença, que são as alucinações, a fala, os movimentos, a agitação psicomotora, tá? Tem a mesma função dos atípicos. A única diferença é que os atípicos vão ter menos efeitos colaterais e vão ter uma ação melhor nos sintomas negativos da doença. Tratamento de manutenção a longo prazo com neurolépticos reduz a frequência de recidivas e rehospitalizações. Então, está sim super indicado fazer tratamento da esquizofrenia com um antipsicótico atípico, também chamado antipsicótico de primeira geração. Dos antipsicóticos típicos, existe uma gama de efeitos colaterais que eles podem fazer, não é pouco. Os efeitos mais comuns são os extrapiramidais. Existe a lentificação dos movimentos, fazendo bradicinesia, tremor variável das extremidades, aumento com movimentação e está abolido no sono, imobilidade da expressão facial, alteração na marcha e postura rígida, reações distônicas agudas, espasmos dos músculos da face, pescoço e línguas. Ali embaixo eu coloquei a fotinha daquele filme Uma Mente Brilhante. Se vocês forem lembrar, ele tinha bastante sintomas positivos da esquizofrenia. Quem assistiu, Uma Mente Brilhante, bem interessante. Ele tinha alucinações mesmo de perseguição e de grandeza até um pouquinho, que ele achava que ele tinha que resolver alguns problemas de ordem de espionagem e tudo mais.
E também, quando ele começou o tratamento com as medicações, ele apresentou alguns sintomas, alguns efeitos colaterais das medicações. É um filme bem interessante, muito bom e também didático nesse sentido. Dos efeitos colaterais ainda, pode aparecer a acatisia. O que é a acatisia? É um estado de desconforto intenso nos membros inferiores, acompanhado de incapacidade de ficar com as pernas paradas. O paciente está o tempo inteiro mexendo as pernas, mexendo de um lado para o outro, não consegue ficar parado, parece pernas inquietas, né? Pode fazer ginecomastia, galactorreia e amenorreia. Outros sintomas típicos são secura na boca e na pele, midríase, dificuldade de acomodação visual, justamente por causa da midríase, né? Taquicardia, constipação intestinal e retenção urinária. Outro efeito colateral que é muito temido que é a discinesia tardia, que são movimentos estereotipados e involuntários. Esses movimentos aumentam em estado de alerta e diminuem com o repouso. A discinesia pode aparecer após anos de tratamento com neuroléptico, dependendo da dose e da duração do tratamento. Tá? Então é importante que a gente esteja atento para os sintomas da esquizofrenia, para ver se esses sintomas depois do início do tratamento estiverem em estabilização ou não tiverem estabilização, e se apareceram sintomas de efeito colateral da medicação. Dos antipsicóticos atípicos ou de segunda geração, a vantagem deles é que eles têm bem menos efeitos colaterais, especialmente extrapiramidais. São eficazes nos tratamentos de sintomas negativos também. A esquizofrenia, os sintomas positivos, são bem tratados tanto com antipsicóticos típicos quanto atípicos. Os atípicos tratam melhor os sintomas negativos e também têm menos efeitos colaterais. São eles clozapina, risperidona, olanzapina, quetiapina, ziprasidona e aripiprazol. Os que a gente mais usa são os três primeiros, clozapina, risperidona e olanzapina. Principalmente a risperidona, que é o que a gente mais vê, né? Monitorização com hemograma é importante, que pode fazer granulocitose. Tempo de tratamento de longo prazo. O longo prazo de tratamento é indicado para todos os pacientes. Se um paciente fez um episódio agudo, que era de esquizofrenia e não de outra doença, ele está indicado tratamento a longo prazo para esse paciente. O tratamento deve ser feito em monoterapia, primeira escolha, sempre monoterapia. Tá? Você pode iniciar o tratamento com um antipsicótico de primeira geração, ou seja, um Aldol, por exemplo. Pode iniciar o tratamento com um Aldol mesmo e acompanhando esse paciente. Tá? Se esse paciente tiver mais sintomas negativos, prefiram um antipsicótico de segunda geração. Se esse paciente apresentar muitos sintomas do antipsicótico de primeira geração, você pode daí passar para um de segunda geração. A duração do tratamento. A duração ela é um pouco controversa ainda. A maioria dos cadernos, dos manuais, ainda orienta que a duração deve ser indeterminada. Faz tratamento para o resto da vida do paciente. Novas evidências têm mostrado um tempo de duração. Tá? Vou falar desses tempos primeiro. O tempo de duração poderia ser de 1 a 2 anos em pacientes com um único episódio de esquizofrenia aguda. De 2 a 5 anos para pacientes que apresentaram uma recaída, ou mais de 5 anos para aqueles pacientes que tiveram episódios múltiplos. A maioria dos pacientes que a gente acompanha tem episódios múltiplos e fazem tratamento ao longo da vida mesmo, por muito tempo. Né? Por que o tempo de tratamento ainda é um pouco questionável? Porque o ideal é que o paciente não faça recaídas. Então, muitos questionam esse tempo de 1 a 2 anos para o paciente de primeiro episódio. Porque se ele tiver uma recaída, essa recaída é muito prejudicial para o paciente, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto socialmente. Então, existem autores que alegam que o tratamento deve ser sempre indeterminado, sempre contínuo mesmo, tá ok? Ali eu coloquei a dosagem das medicações só para vocês acessarem quando vocês tiverem um pouquinho mais de tempo. Né? Eu coloquei ali em vermelho o haloperidol, que é o que a gente mais usa, só para falar especificamente dele. Pode ser feito 1 a 2 vezes por dia. Para um primeiro episódio, pacientes que tiveram um episódio agudo da esquizofrenia, o tratamento deve ser de 1 a 5 miligramas. Se o paciente tem mais de um episódio, tem múltiplos episódios, é de 5 a 10 miligramas o tratamento. A dose máxima por dia na fase aguda da doença é de 100 miligramas, tá ok? Aqui são os efeitos colaterais. É uma tabela grande, eu não vou ficar lendo tudo que está aí não, tá? O que é importante saber? Que os efeitos colaterais existem, eles aparecem, eu preciso estar atenta a esses efeitos colaterais. Se eu tiver a possibilidade de iniciar
um antipsicótico de segunda geração, melhor, que daí o paciente não vai ter chance de ter esses efeitos colaterais. Se não, eu começo com o antipsicótico de primeira geração. Se ele tiver um sintoma muito grave, um sintoma mais intenso, eu posso fazer um anticolinérgico, tipo biperideno, para reduzir o sintoma inicial dele, e aí em seguida eu posso pensar na possibilidade de trocar o antipsicótico de primeira geração pelo de segunda geração, para ele não ter mais esses sintomas, tá ok? Existe também a medicação de depósito de longa ação, que são aquelas injeções que têm um efeito prolongado. Podem melhorar a aderência ao tratamento. Então, isso é importante especialmente para pacientes que não têm uma família que auxilie, que é uma boa parte dos nossos pacientes, né? Tinha um paciente que a gente acompanhava que ele acabava morando sozinho numa casa, ele não aderia muito bem ao tratamento porque ele era muito desorganizado. Então o que a gente fazia é que a auxiliar da área a deixava no celular dela registradas as datas para ela fazer a aplicação da injeção. Daí ela ia lá toda vez e aplicava a injeção e foi o jeito que a gente achou para controlar o paciente. Então tem pacientes que são muito difíceis mesmo, principalmente se a família não coopera. Essa é uma opção, medicação de depósito. Elas podem ser aplicadas de a cada 2 ou a cada 4 semanas. O que a gente mais utiliza é o decanoato de haloperidol, que tem no posto, né, nas unidades de saúde. A dose habitual é de 50 a 100 mg a cada 4 semanas. E o tratamento agudo? Um episódio de síndrome psicótica aguda, ela pode ser esquizofrenia, mas ela pode ser outras doenças, tanto orgânicas quanto emocionais. Então, é muito importante que no episódio agudo você abra o leque para pensar em outras possibilidades. Tanto é que o ideal é que no primeiro episódio você faça uma investigação laboratorial e de imagem desse paciente, para que você descarte possibilidades orgânicas desses sintomas. No primeiro episódio psicótico, tratamento de risco maior de sintomas. Tá meio estranha essa frase. O que eu queria ter dito é o seguinte, que o tratamento no primeiro episódio de psicose, ele deve ser feito com uma dose um pouco mais baixa da habitual que você utiliza em outros pacientes. Pacientes que vivem recorrendo com episódio de psicose, você está acostumado a utilizar uma dose mais alta de antipsicótico para estabilizar o paciente. Num primeiro episódio, você pode usar uma dose um pouco mais baixa, porque no primeiro episódio é mais chance desse tratamento fazer sintomas extrapiramidais, ok? Ainda há controvérsia se os antipsicóticos de segunda geração são superiores aos de primeira geração em sua eficácia e efetividade no tratamento. Parece que são iguais na eficácia e na efetividade do tratamento também no episódio agudo, ok? Medicação de via oral ou intravenosa. Você pode optar por isso, se o paciente for bem colaborativo, que é a maioria dos pacientes. A maioria dos pacientes eles estão em sintoma psicótico, mas eles são colaborativos. Você pode fazer tratamento via oral ou intravenoso, tá? Se o paciente estiver apresentando risco para si mesmo ou risco para a equipe, você pode fazer medicação IM, que é mais segura e tem uma ação mais rápida. E aí você pode fazer, inclusive, a contenção física. Eu coloquei ali ideal solicitar treinamento. Por quê? A contenção física ela pode trazer muito prejuízo para o paciente e para quem for fazer a contenção. Então, não dá para fazer simplesmente de qualquer jeito. Você pode solicitar se no teu caso, na tua unidade, você perceber que existe uma recorrência de psicoses, que o paciente tende a fazer psicoses mais graves, você pode solicitar à secretaria um treinamento específico para poder fazer essa contenção. Mas são a minoria dos pacientes, ainda bem, que fazem essas síndromes psicóticas mais graves, né? Aqui tem os tratamentos via oral para a fase aguda da doença. Eu deixei aqui para quem quiser depois baixar, dar uma estudada melhor sobre isso, tirar as suas dúvidas mais específicas, tá ok? Gente, minha parte era isso, eu vou deixar agora para as dúvidas, ok? Doutor Pedrinho diz que perdeu o começo da web, mas quer saber se a esquizofrenia pode ser causada por danos cerebrais, como AVC, e se os sintomas podem aparecer logo. Logo no começo, realmente, eu falei sobre isso, doutor Pedrinho. É que, assim, o AVC é um diagnóstico de exclusão da esquizofrenia. No caso, a esquizofrenia que é diagnóstico de exclusão. Que o AVC, ele é uma doença orgânica, então, se está presente, eu não considero que é uma esquizofrenia. Eu considero que o sintoma psicótico é devido ao AVC e não à esquizofrenia. Então, não é que o AVC provoca a esquizofrenia. Ele pode provocar sintomas psicóticos, mas aí o diagnóstico não é de esquizofrenia.
ok? Os sintomas do AVC, se pode se fazer logo os sintomas psicóticos, né? Pode fazer sintomas psicóticos dependendo da área do AVC, ok? Vargem Bonita quer saber qual o antipsicótico de escolha quando há associação com depressão. O antipsicótico de escolha é a mesma coisa. O que acontece? Se a depressão estiver associada, no caso, uma esquizoafetiva ou uma depressão com transtorno psicótico, vamos pensar primeiro na esquizoafetiva. Se for uma esquizoafetiva com sintomas depressivos, você pode utilizar também ou antipsicótico de primeira geração ou segunda geração. Mas se essa depressão estiver levando a sintomas mais negativos, a preferência é de segunda geração. É que mesmo sendo depressão, pode ser que os sintomas psicóticos não sejam negativos, entende? Mas que mesmo com depressão, pode ser que sintomas psicóticos sejam positivos. E você pode também utilizar um antipsicótico de primeira geração. Quanto à depressão ou mania, depressão então com sintomas psicóticos, o tratamento é com antidepressivo e, quando tem os sintomas psicóticos, com um antipsicótico. Aí a mesma coisa, se forem sintomas positivos, você pode usar um de primeira geração. Se tender a uns sintomas mais negativos, o de segunda geração. A maioria dos pacientes vai se beneficiar com o de primeira geração, um Aldol, por exemplo. Ok? Doutor Pedrinho quer saber quais são os primeiros sintomas da esquizofrenia. Antes dos sintomas clássicos da esquizofrenia, existem alguns sintomas prodrômicos, que a gente chama, que é o desinteresse social, desinteresse pessoal, começa a não se arrumar mais, a não tomar mais banho, desinteresse de higiene pessoal, inclusive. O paciente passa a ter problemas de comportamento com a família, com os colegas, com os amigos, e eles começam a reparar a diferença de comportamento. Nesse momento existe mais um ebotamento afetivo, sintomas quase que parecem mais depressivos, ele vai se isolando socialmente. Balneário Camboriú perguntou se existe algum órgão ou local que possa ser encaminhado os parentes dos pacientes portadores de esquizofrenia para acompanhamento. Isso é importante que você verifique no teu local mesmo. No balneário mesmo, se existe algum local específico para isso. Alguns locais possuem organizações de pacientes de esquizofrenia, que podem, ou familiares de pacientes de esquizofrenia, que podem estar fazendo acompanhamento. É possível que você verifique isso. De qualquer maneira, vocês podem elaborar na unidade de vocês um grupo com familiares de pacientes com esquizofrenia, para que eles possam conversar entre si. Só o fato deles sentarem juntos, conversarem entre si, já alivia toda a pressão que eles sofrem. E eles aprendem um com o outro como lidar com o paciente. É muito melhor do que o profissional da saúde ir lá e falar para ele o que ele tem que fazer. Mas se ele ouve de um outro que passa pela mesma situação que ele, as coisas que esse outro fez para melhorar, para passar por cima das situações, é melhor para ele. Então, uma sugestão é que a equipe mesmo monte, se tiver muitos pacientes esquizofrênicos, um grupo com a família desses pacientes. Doutor Pedrinho perguntou se há esquizofrenia orgânica e emocional. Ah, entendi. Não é esquizofrenia daí, doutor Pedrinho. Porque, assim, para diagnóstico de esquizofrenia, você precisa descartar as causas orgânicas e você precisa descartar as doenças depressivas, como humor e mania, e a esquizoafetiva, que tem também um pouco do humor, tá ok? Mas aí você não caracteriza como esquizofrenia. É uma doença, é uma depressão com sintomas psicóticos, é uma mania com sintomas psicóticos, ou é uma esquizofrenia, ou é uma doença orgânica fazendo sintomas psicóticos, mas não fecha critério para esquizofrenia. Salto Veloso perguntou se quem apresenta alguma lesão cerebral de toxoplasmose pode desenvolver esquizofrenia. Dependendo da localização da lesão de toxo, ela pode fazer sintomas psicóticos. Mas aí, nesse caso, vai ser uma doença orgânica levando a sintomas psicóticos semelhantes à esquizofrenia, não à esquizofrenia em si. Vargem Bonita quer saber quando associar antipsicóticos. O ideal é que você não faça essa associação. O que você vai fazer? Em primeiro lugar, vai tentar um antipsicótico de primeira geração. Vai aumentar a dose dele. Se não fez efeito, você vai trocar para um de segunda geração e vai aumentar a dose dele. Você pode fazer essa associação, mas no caso da associação de antipsicóticos, o ideal é que você encaminhe para o especialista, ok? Doutor Pedrinho perguntou, pessoas que têm um histórico de depressão há anos, sem sucesso no tratamento e começam a ter alguns sintomas, deve-se fazer o quê? Mandá-lo ao psiquiatra? Sintomas de depressão, doutor Pedrinho? Bom, eu acho que talvez você queira dizer sintomas de depressão com sintomas psicóticos.
Bom, se forem sintomas depressivos que não melhoram com o tratamento padrão, você já tentou iniciar o tratamento, aumentou a dose de antidepressivo para pacientes depressivos e ele não melhorou, você pode encaminhar sim para um psiquiatra. Paciente com depressão, ao longo do tempo, ele pode desenvolver sintomas psicóticos, que é a depressão com sintomas psicóticos. Então, você faz o tratamento com antidepressivo para esse paciente e ele pode aparecer com um sintoma psicótico. Você pode fazer um antipsicótico associado ao antidepressivo. E se ele não melhorar com o teu tratamento na unidade básica, você deve encaminhar para o especialista. Rio Negrinho diz que tem um paciente esquizofrênico complicado no CAPS, que apresenta alucinações auditivas e visuais constantes, sendo que o mesmo usa altas doses de medicação, praticamente no limite da dose. Qual a orientação para uma possível conduta? Existem pacientes assim que são extremamente difíceis. Uma coisa importante para verificar é a aderência ao tratamento. O antipsicótico ele é muito bom no tratamento, mas às vezes o paciente não está aderindo. Então, se a dose do antipsicótico está realmente em alta dose, está adequada para o paciente e não está funcionando, a primeira coisa a verificar é se existe adesão. A segunda coisa a verificar é se existe esquizofrenia ou se tem alguma outra doença associada, como uma doença orgânica, que pode estar levando a sintomas psicóticos confundindo com a esquizofrenia. A terceira opção é que seja uma esquizofrenia refratária a qualquer tratamento. E nesse caso, o psiquiatra lá do CAPS é que vai precisar aumentar a dose e fazer o controle adequado. Dr. Pedrinho perguntou se depois de um AVC isquêmico e a pessoa começar a ter crise de pânico, ela pode vir a desenvolver esquizofrenia. Ela até pode vir a desenvolver esquizofrenia dentro dos critérios de esquizofrenia especificamente, mas o mais provável é que, de novo, seja uma esquizofrenia, sintomas psicóticos, não uma esquizofrenia, sintomas psicóticos de causa orgânica, entende? Que é diferente da esquizofrenia em si. Para que tenha esquizofrenia é necessário que preencha os critérios diagnósticos de esquizofrenia. E dentre esses critérios é descartar uma doença de causa orgânica, como o AVC isquêmico. Então, o mais provável de um paciente desses é que ele tenha, na verdade, um sintoma devido à causa orgânica, e não a esquizofrenia em si. Dr. Pedrinho perguntou, quando uma pessoa com depressão tem várias recaídas, no final vai ao psiquiatra e mesmo assim ela tem crise de medo, começa a se aproximar de quem está perto, pode ser um sintoma? Normalmente, o paciente esquizofrênico, ele não se aproxima das pessoas, ele tende a ter uma bolha em volta dele que afasta as pessoas, ele não gosta de aproximação. Esse medo pode fazer sim parte dos sintomas do paciente esquizofrênico, porque tem alguma coisa perseguindo, porque tem alguma coisa falando com ele vai gerar medo, ele pode se aproximar das pessoas. Mas o mais comum é ele se afastar, é ele se isolar emocionalmente, ok? Balneário Camboriú perguntou se o início do aparecimento de sintomas pode se iniciar na infância, pois é muito confundido com outros transtornos. Pode, mas é raro e os sintomas são bem difíceis, bem diferentes desses, tá? Pode aparecer com alucinações, com delírios também, mas não é a mesma coisa que o amigo imaginário, por exemplo, que é comum na infância. Então é preciso que na infância sintomas desse gênero sejam mesmo avaliados por especialista, que são mais difíceis e é mais raro também. Dr. Pedrinho perguntou qual a idade que mais aparece a doença. A idade que mais aparece é adolescência e início da fase adulta. Até 40 anos, na verdade, pode aparecer. No homem é mais comum entre 15 a 25 anos, na mulher até 30 anos. Pode aparecer. Acima de 30 é bom já começar a pensar em uma doença orgânica associada. Tá? Então é mais adolescência e início da fase adulta. Atalanta perguntou, assim como você comentou, o esquizofrênico foge do contato social. Como aproximá-lo para o tratamento? O tratamento medicamentoso em si, ele já faz o paciente melhorar esse afastamento social, ele se aproxima novamente das pessoas. Então, o medicamento já serve para isso. Além disso, a psicoterapia também pode ajudar nesse sentido. Você pode encaminhar para o psicoterapeuta para ele acompanhar tanto a família quanto o paciente, ou fazer grupos na unidade de saúde com os pacientes que já estão controlados de esquizofrenia, né? Rio Negrinho perguntou se o fator hereditário é algo a se pesquisar. Não há necessidade de se pesquisar o fator hereditário, fazer pesquisa genética ou coisa assim. Você pode perguntar se existe na família.
O que acontece? Existem várias teorias com relação à gênese da esquizofrenia. E se sabe que existem fatores de suscetibilidade genética e biológica, sim. Então é possível que um paciente que tenha na família uma história de esquizofrenia, que ele tenha mais chance de ter esquizofrenia. Mas além dos fatores de suscetibilidade biológica e genética, o paciente precisa ter um ambiente que desencadeie a esquizofrenia. Ela é gerada então por duas coisas, suscetibilidade biológica e genética e um ambiente estressor que gere a esquizofrenia, ok? Então você pode pesquisar, pode se informar sobre a hereditariedade desse paciente, mas não há necessidade de fazer exames de genética, isso não. Doutor Pedrinho perguntou se depois de 55 anos pode aparecer esquizofrenia. Até pode, doutor Pedrinho, mas acima de 55 anos você vai ter que pensar numa doença orgânica. É bom pedir um exame de imagem, uma tomo, uma ressonância, exame de laboratório também para esse paciente. Doutor Pedrinho perguntou o que é neuropléticos. Neurolépticos são os tratamentos usados para esquizofrenia, o nome do medicamento. Balneário Camboriú perguntou se um trauma de vida pode desencadear esquizofrenia. Pode, são os fatores ambientais. Esses fatores ambientais se referem principalmente ao relacionamento familiar que o paciente tem. Então, dependendo das situações familiares que esse paciente viveu, das situações de vida dele, ele pode desencadear uma esquizofrenia. Mas é importante saber que esse paciente ele só desencadeará a esquizofrenia se ele tiver também, além do estressor ambiental, o fator genético e biológico de suscetibilidade para a esquizofrenia. Então, não é todo mundo que vai ter um trauma, lógico, que vai desenvolver esquizofrenia. Mas o paciente que teve esse trauma, esse fator ambiental, e tinha também uma suscetibilidade genética, ele pode sim desencadear por causa desse trauma. É isso, gente. Obrigada pela atenção de todos. Se tiver ficado ainda alguma dúvida, alguma coisa que não foi abordada, que vocês gostariam de perguntar, vocês podem então enviar, solicitar que seja feita para mim, que seja enviada para mim mesma a pergunta, ok? Boa tarde a todos.